Hello, guys! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Barcelos, do Desaniversários, e hoje a gente vai conversar sobre um livro que me tirou completamente do meu lugar comum, do meu lugar de conforto. Hoje a gente vai falar sobre a arte de abater anciões, do Fábio Ochoa. Essa é uma resenha sem spoilers, então pode continuar tranquilinho e assistir esse vídeo até o final, não vai ter spoilers. Quando eu fui convidada pelo autor Fábio Ochoa para fazer a leitura desse livro, eu pensei, será, gente? Será que faço? Porque assim, esse é um livro de contos e eu já não sou uma pessoa tão acostumada a ler contos. Depois, o outro motivo de eu ter pensado, será? É que os contos são contos de terror e contos de fantasia. E alguns contos também são contemporâneos, mas na maioria deles são contos mais fantasiosos. E eu pensei, gente, será que eu vou gostar? Vai que eu não gosto? Então, antes até de fazer essa resenha, deixa eu até conversar um negócio com vocês, assim. Não é porque o vídeo, ou enfim, o que eu esteja falando nas outras redes, seja publicidade, que eu esteja mentindo. Isso não acontece aqui. Então, tudo que eu divulgo, seja publicidade ou não, se eu gostei, eu tô dizendo que eu gostei, é porque eu gostei, tá? Então, eu até conversei com o Fábio, porque como esse livro é diferente do que eu normalmente leio, falei pra ele, olha, Fábio, eu vou te ser bem sincera, se eu ver que não é o meu público, se eu ver que eu não tô gostando, se tiver algo que vai me desagradar de alguma maneira, eu não vou fazer a divulgação e daí eu venho conversar contigo, tá? Então, assim, o meu compromisso maior é sempre com vocês e eu nunca vou fazer publicidade de qualquer coisa mentindo, nunca. Isso, assim, não é legal e não vou fazer, sabe? Então, claro que venham muitas publicidades para eu poder receber dinheirinho, né? Mas, independente de ser publicidade ou não, se eu tô indicando, é porque eu gostei. Então, confiem nisso, tá? Eu jamais estaria aqui falando sobre algo que não é legal. Então, para mim, isso não é bacana. O meu compromisso é com vocês. Tava para falar sobre isso há um tempo já e não encontrava uma oportunidade, então acho que chegou o momento. Bom, e aí, como eu falei pra vocês, esse livro aqui, ele é completamente diferente de tudo que eu leio. Eu pensei, ai, será? Mas peguei pra ler, né? Eu falei, vamos nessa, vamos encarar, vai que tu gosta, vai que é legal. E eu gostei, tá? Eu comecei a leitura e aí o que eu me programei? Aqui tem vários contos e eu pensei, não, eu vou ler um conto por dia, porque o que eu combinei com o Fábio? Que eu faria divulgação em dezembro. E aí, não, eu vou ler um conto por dia, vai chegar em dezembro, vou finalizar o livro, vou gravar, enfim, né? O que a gente combinou. E aí, gente, eu peguei o livro pra ler, eu terminei em 2 dias. Aí eu mandei uma mensagem assim, Fábio, olha só, aconteceu um negócio. Eu terminei o livro em 2 dias, será que eu posso adiantar? Porque já que a história tá bem fresquinha aqui, dele, claro, Ju, pô, que legal. Então, assim, foi um livro que eu li em 2 dias. Vamos falar dessa edição maravilhosa aqui? Primeiro, tô fascinada, tá? A gramatura da página é um negócio fora de série, gente. Eu não sei dizer pra vocês qual é a gramatura, mas é assim, ó. A página é tão grossa. Ai, é tão bom quando a página tem uma boa gramatura, né? E a edição é linda, cara. Ela tem assim, ó, no começo dos contos, ela tem essas páginas aqui que são bem especiais, bem bonitas mesmo. E deixa eu pegar aqui, ó, alguns tem ilustrações também. Então são umas ilustrações muito doidas, cara, que você entra assim, você fica, caraca. Tem uns contos aqui, eu vou selecionar alguns pra dar sinopse pra vocês, porque assim, é muito difícil você fazer resenha de um livro de contos, né, porque você não vai ter o mesmo personagem em todos os contos. Na verdade, aqui eu acho que ele não repete nenhum conto com o mesmo personagem, então seria muito difícil. Mas eu selecionei aqui alguns contos pra falar sobre ele com vocês, sobre a sinopse, enfim. Mas olha essas diagramações, essas ilustrações, que lindas. Eu tô encantada e é publicado pela editora 5 Gatas. Já amei, né? 5 gatinhas. Olha essa logo, que fofo. Já amei. Mas vamos lá então. Eu separei aqui 4 contos para falar para vocês um pouquinho sobre a sinopse. Olha, foram os contos assim, ó, que mais fizeram minha cabeça explodir. Vou começar falando para vocês então do conto Hocus Pocus, que foi um dos meus favoritos. Aqui a gente vai ter a história de um sebo e esse sebo une pessoas. E eu achei muito legal porque ele tem um slogan bacana que se chama assim, ó. Tudo o que você quiser, por muito menos do que você imagina, porque esse é um sebo que não vende só livros, vende discos, vende outras coisas, assim. E é muito interessante porque a gente vê a união das pessoas, né, são pessoas que se unem através do sebo, que é um lugar que reúne tantas histórias que a gente ama, né? Então, eu fico imaginando, assim, o quanto um sebo... Porque, assim, o sebo, ele não traz só
as histórias dos livros, ele traz as histórias das pessoas que já pegaram naquele livro, né? Quantos sebos, e a gente vai e encontra livros que tem dedicatória, por exemplo. Olha quanta história aquele livro tem. Não só a história que tá ali nele, mas a história da pessoa que segurou, da pessoa que recebeu de presente um dia. E tem muita gente que ama sebo, né? Eu gosto muito de sebo. Então, assim, esse sebo da história do Hocus Pocus, ele une muitas pessoas. Então, eu achei isso muito legal. Só que ele tem um mistério no final. Ele tem um suspensezinho. E esse suspense me fez, assim, ficar pensando, cara, o que aconteceu? Então foi algo, assim, que me deixou instigada, porque ele tem um finalzinho aberto. Mas não é aquele final aberto que te deixa frustrado. É aquele final aberto que te deixa pensativo. Tipo, o que será que aconteceu? Gostei muito, muito, muito. Acho que tem bastante a ver com o nome, assim. Achei muito massa, muito gostoso. Foi um conto bem legal, assim, para outubro, Halloween. Gostei bastante. Agora eu vou falar sobre um conto para vocês que tem um nome bem engraçado, que se chama A Pequena Crônica de Claudionor e Sua Sombra. E olha que legal, gente, o começo de cada um dos contos. Bonito, né? Aqui a gente vai ter a história do Claudionor e ele tá muito incomodado, porque ele acha que a sombra dele tem a vida muito melhor que a que ele tem. Esse é um conto bem interessante porque ele me fez refletir sobre ver a vida de um outro ângulo, né? Sobre uma outra perspectiva. E também me fez pensar se a vida que a gente demonstra para os outros é realmente aquilo que a gente sonha, se é aquilo que a gente almeja e se é aquilo que a gente realmente sente. Porque por muitas vezes a gente demonstra uma coisa, mas não é aquilo que a gente tá sentindo, né? Então esse foi um conto, assim, que montou um triplex na minha cabeça, porque ele terminou e eu fiquei, caraca. Deitei em posição fetal e fiquei pensando. Assim, foi realmente um conto, assim, muito reflexivo pra mim. E ele veio logo depois do conto do Hocus Pocus, né? Que é o conto do sebo que eu comentei agora com vocês. Então, assim, cara, foi muito doido, porque foi uma sequência de contos que me deixou cabeça explodindo. Esse aqui mesmo foi bem impactante. Teve um outro conto aqui que eu achei muito legal que se chama Grande Gorila Caído. E aqui ele vai fazer uma alusão ao King Kong, né? E foi algo que me fez ficar bem pensativa também, porque ele fala sobre o que aconteceu após o final do filme. O que aconteceu com o gorila caído? O que aconteceu com os pilotos que abateram o King Kong? Sabe? Então isso é algo que eu penso muito, assim, quando eu termino um livro. O que aconteceu com os personagens depois do Viveram Felizes para Sempre? Né? Então, assim, foi bem legal, porque é algo que eu penso bastante sobre as histórias que eu leio, mas eu nunca tinha pensado com relação ao filme. Então eu achei uma reflexão bem interessante, bem diferente, assim. Eu achei bem bacana. E pra finalizar, eu vou falar pra vocês de um conto que, assim, ó, eu tava até contando pra minha mãe ontem. Porque esse aqui, gente, sério, o nome do conto é Quem Sujou a Cama. Sério, eu terminei esse livro e eu pensei, não. Aqui a gente vai ter a história de um minerador, ele tá numa mina e essa mina vai desabar. E aí, o único pensamento dele nesse momento é com relação ao tempo. Ele pede mais tempo pra ele. E ele faria qualquer coisa pra ter esse tempo, sabe? Ele quer esse tempo pra ficar com a família, pra ficar com as filhas, pra, enfim, poder viver mais. Ele não quer que a vida dele acabe ali naquela mina que desabou. E ele consegue sair da mina, mas quando ele sai, o mundo tá paralisado. As pessoas estão paralisadas. Só que o tempo não parou. O que aconteceu foi uma mudança de tempo. Então, enquanto para ele passavam-se anos, para as pessoas, para a família, para as filhas, tinham passado segundos. Então, por isso que as pessoas estavam paralisadas para ele. E esse é um conto, assim, que me fez refletir muito, porque eu penso muito nisso, assim, sabe? Dessas loucuras de acontecer algo do tipo, um apocalipse zumbi, porque ele ficou anos assim. Ele ficou anos assim, sabe? Vivendo sozinho, porque tava todo mundo paralisado. E ele, tipo, ele pediu tanto tempo. E ele ganhou o tempo dele, só que não era o mesmo tempo das outras pessoas. Gente, isso montou um triplex na minha cabeça. Isso montou um triplex na minha cabeça, tão grande. Eu fiquei assim, caraca, se isso acontece comigo. E aí tem relação com o nome, né? Quem sujou a cama. Porque eu não vou falar, senão vai perder a graça. Vão ler pra vocês descobrirem. Mas vai acontecer algo ali e eles vão perguntar, quem sujou a cama? Ai, gente, que conto. Pra mim esse foi meu favorito, por isso que eu deixei aqui pro final do vídeo. Porque eu fiquei muito pensando nisso. E se acontece? Vocês já pararam pra pensar? Imagina!
vocês ganham mais tempo de vida, só que o tempo de vida de vocês é diferente do tempo das pessoas que vocês amam. Legal, né? Que loucura, cara! Eu adoro esse tipo de coisa e teorias, assim, eu gosto muito. Eu já tive um outro livro que tinha essa pegada, era um livro daquela revista Mundo Estranho, e ele tinha essa mesma pegada e eu também fiquei, uou, eu gosto muito disso. Esse pra mim foi o meu conto favorito, assim, eu terminei e fiquei, caraca, e agora? Esse é um livro curtinho, com menos de 200 páginas, mas são 200 páginas que vão, como eu disse pra vocês algumas vezes nesse vídeo, plantar um triplex na tua cabeça, porque assim, os contos me fizeram ficar chocada, me fizeram, sabe, ficar com o coração quentinho. Eu gostei muito da experiência, agradeço demais ao Fábio Ochoa pelo convite. E, gente, indico super pra vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo. Fiquei impactada, foi muito legal sair da minha zona de conforto. Às vezes cansa, a gente tá sempre lendo as mesmas coisas, né? Então esse aqui foi legal, assim, deu uma refrescada na cabeça, trouxe coisas diferentes, foi muito legal, refleti bastante sobre a vida. Eu adorei a experiência, mais uma vez, muito obrigada por confiar no meu trabalho, Fábio. E se vocês quiserem adquirir, o link vai estar aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, então. Um super beijo e até a próxima. Tchau!